E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma aula aqui e hoje eu quero falar sobre as figuras musicais. Esse é um assunto extremamente importante, então preciso que vocês deem uma atenção especial, tá? O que são as figuras musicais? Bom, as figuras elas servem para representar as durações, né, dos sons musicais. E a gente tem as figuras que são chamadas de valores positivos, figuras que são chamadas de valores negativos, tá? As figuras de valores positivos são figuras que representam a duração do som e as de valores negativos representam o silêncio, ok? Então cada figura tem um valor específico, assim como as figuras de som e as figuras de silêncio. Ambas têm símbolos específicos para indicação, tá? De quanto tempo é que a gente vai soar uma nota, se é maior ou se é menor, ou se a gente vai ficar em silêncio por mais tempo ou por menos tempo, ok? Vamos então dar uma olhada em quais figuras são essas, tá? Vamos olhar qual é o símbolo representativo de cada duração sonora, ok? O primeiro símbolo é a semibreve. Ela é representada por uma bola oval, tá? Tem que ser oval. Essa figura semibreve, ela é a figura de maior duração. Depois dela, não há nenhuma figura com uma duração maior, ok? Então essa aqui é a nossa figura de maior duração. Após a semibreve, a gente tem essa figura chamada de semínima. Vai aparecer na tela aí, tá? Vocês acompanhem. Ela é uma bolinha oval também, porém ela tem um risquinho aqui que a gente chama de haste, tá? A terceira figura é a semínima. Lembrando que aqui eu estou representando as figuras de som. São aquelas figuras que são usadas para representar a duração do som, ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre as figuras que representam o silêncio, ok? Então aqui eu tenho a semínima, tá? Ela é uma figura que tem a bolinha preta e uma haste, né? Então vai alterando aos poucos. A próxima figura na tela é a cocheia. Ela tem a cabeça pintada, uma haste e ela tem um tracinho aqui que a gente vai chamar esse tracinho de cochete, beleza? A próxima figura é a semicocheia. A semicocheia, ela tem já dois tracinhos aqui, a gente chama de cochete, né? Dois cochetes. A fusa tem três cochetes. E por fim, a semifusa tem 4 cochetes. Bom, uma informação importante. A cada vez que você adiciona alguma coisa à figura, ela vai diminuir o tamanho dela. Por exemplo, analisando a figura chamada de semibreve, ela é a figura de maior duração, tá? A partir do momento que eu adiciono mais um elemento, que é a arte, ela passou a valer menos, ela diminuiu o tamanho. E quanto mais eu for colocando elementos, menor ela vai ficar. Aí a gente tem a figura de menor duração, que é a semifusa. A figura semifusa é a menor de todas, depois dela não tem nenhuma outra, ok? A gente trabalha apenas com essas 7 figuras musicais. Bom, antigamente a gente tinha algumas outras figuras, tá? Além dessas 7. Por exemplo, a breve era uma figura que era usada antigamente. Ela é maior do que a semibreve, mas com o passar dos anos ela caiu em desuso, então a gente não vai precisar estudar ela, ok? Outra figura também era a tremifusa, né? A gente tem a semifusa e essa daqui ela tem 5 cochetes, ela era a tremifusa. Ela também caiu em desuso com o tempo, a gente não usa mais ela, ok? Então existe uma proporção, tá pessoal, entre a semibreve, entre a mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa e semifusa. Então você precisa ficar repetindo isso, tá? Primeiro que vem a semibreve, depois tem a mínima, depois da mínima é a semínima, depois da semínima vem cocheia, depois semicocheia, por fim a gente tem fusa e depois a semifusa. Então é importante decorar isso para as próximas aulas, a gente vai estudar um pouquinho de proporção, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre as
figuras de pausa, né? Os valores negativos, aquelas figuras que representam o silêncio. A primeira figura, vai aparecer na tela para vocês, tá? Ela é a pausa da semibreve. E aqui eu quero frisar com vocês o seguinte: a pausa da semibreve, ela também é a maior figura de silêncio. Então, quando vocês verem uma pausa de semibreve, significa que vai durar mais, é o maior tempo de silêncio que a gente tem, tá, dentre as figuras. E é importante lembrar que a semibreve, a pausa da semibreve, ela é muito parecida com a próxima pausa, que é a pausa da mínima. E o que diferencia elas duas? Vai aparecer na tela o desenho das duas. Eu tenho aqui a pausa da semibreve, ela é grudada aqui, ó, na quarta linha, né? Eu tenho aqui na quarta linha, e na parte de baixo da quarta linha. Já a pausa da mínima, ela é grudada na parte de cima da terceira linha, né? Então é importante vocês diferenciarem uma da outra. Eu costumo pensar o seguinte: a pausa da semibreve ela é maior do que todas as pausas, então ela fica acima. Já a pausa da mínima, ela é um pouco menor do que a semibreve e ela fica embaixo. Então pode ser uma forma de você lembrar disso depois, tá? Então a pausa da semibreve ela é acima, a pausa da mínima abaixo, ok? A próxima pausa que a gente vai estudar é a pausa da semínima. Ela é uma pausa assim um pouquinho diferente, né? Só que ela também vai diminuindo, tá? A gente sabe que a pausa da semibreve ela é a maior de todas, a pausa da mínima é um pouquinho menor, a pausa da semínima também já vai diminuir mais. A próxima pausa, a pausa da cocheia, já vai diminuir, tá? A próxima é a da semicocheia. Bom, a questão do desenho a gente pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, a pausa da cocheia, ela tem esse formatinho aqui, olha, com uma bolinha e um traço para cima, né? A pausa da semicocheia, ela tem duas bolinhas e dois tracinhos. A da fusa, ela tem 3. E a da semifusa tem 4. Então a gente pode raciocinar da mesma forma que as figuras de som. Por quê? Porque nas figuras de som, a cocheia tem um cochete. A semicocheia tem 2 cochetes, fusa com 3 cochetes, semifusa com 4 cochetes. Então, aqui não é tão difícil você lembrar, tá? Se você vê uma figura com 4 cochetes, ela se chama semifusa. E se você vê uma pausa com esses 4 tracinhos, ela é uma pausa de semifusa. Também, essa pausa de semifusa, ela é a menor de todas, tá? Com relação aqui à semibreve, a gente vai só diminuindo de tamanho. Ok, pessoal? Até agora a gente já estudou, né, sobre as 7 figuras de som, as 7 figuras de silêncio. Bom, as figuras de som, elas são constituídas a partir de 3 elementos, tá? Eu acho que eu comentei já, né, agora há pouco, mas o primeiro elemento de uma figura se chama cabeça, tá? Cabeça aqui é essa bolinha oval, tá? Então a gente chama isso aqui de cabeça. A cabeça, ela é onde a gente escreve as notas musicais na partitura. Por exemplo, vocês já sabem que aqui eu tenho uma clave de sol, né? E que se eu colocar a cabeça da nota aqui na segunda linha, vai se chamar sol. E se eu fizer uma semicocheia em lá, como é que ficaria? Eu vou desenhar a cabeça da semicocheia na nota lá, aqui no meu desenho, e aí eu vou puxar a haste, né? E vou desenhar aqui a semicocheia. Então, todo o desenho tem uma representatividade. A cabeça, ela representa a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E o restante do desenho é para representar a duração, se é um pouquinho mais longo, se é um pouquinho mais curto, ok? O segundo elemento que tem na figura chama-se haste. A haste é esse tracinho que a gente joga para cima, né? Ou para baixo quando for necessário, eu vou já explicar. Então a haste ela é uma outra informação que representa o quê? A duração, né? Sem a haste, que seria uma semibreve, seria maior. Com a haste, ela vira uma mínima e a duração diminui. Por fim, a gente tem o cochete.
O colchete ele sempre deve vir acompanhado da cabeça pintada, ok? Toda figura que tem colchete, você tem que pintar a cabeça dela. É importante isso, gente, porque quando você for escrever uma partitura, você precisa escrever da forma correta. Senão quem for ler não vai entender a informação que está ali, vai ficar duvidoso. Então a gente precisa ser bem preciso nisso, ok? Bom, o próximo elemento que a gente também precisa analisar é o seguinte, sobre as figuras. As figuras que têm arte, às vezes a arte dela pode vir para cima ou para baixo. Você já deve ter visto uma partitura, ora tem uma arte para cima, ora tem uma arte que é para baixo, e aí a gente fica assim, né? Parece que é bagunçado, mas não é. Existe uma organização aí. E é o seguinte, a partir da terceira linha, a nota pode ter uma arte para cima ou para baixo. Tanto faz. Na terceira linha você vai escolher se você quer para cima ou para baixo. Eu vou colocar aqui, para cima ou para baixo. Agora, se você está com uma nota que é abaixo da terceira linha, aí você vai ter que colocar a arte para cima. Se a nota estiver acima da terceira linha, a arte então será para baixo, de forma que todas as artes fiquem para dentro do pentagrama. O que isso facilita? Isso facilita a questão estética. Fica mais bonito de se ver, né? Se você fizer o contrário, vai ficar uma coisa assim bem esteticamente feia. Então a gente procura manter também um padrão, tá, de organização para que a sua partitura não fique desorganizada. A gente tem uma organização, tá, já prévia para isso. Então, lembrando que acima, na terceira linha, é opcional, tanto para baixo quanto para cima. Agora, se tiver acima da terceira linha, a arte vai ser para baixo e na esquerda da nota, né? Lembrando que a arte ela pode ser colocada à esquerda ou à direita. Quando que é um, quando que é outro? Se a haste estiver para baixo, então ela deve ser posta na esquerda. Se a haste estiver para cima, ela deve ser posta na direita. Pessoal, tudo isso é uma questão estética. É como se vocês fossem escrever um texto e não obedecessem, por exemplo, a linha, né? Aí você vai escrevendo assim todo torto, né? Ou então de baixo para cima, você não está nem aí. É uma questão de organização da sua partitura. Quando você estiver escrevendo, você precisa lembrar disso. Lembrar que a haste, a posição dela é ou para baixo ou para cima, na direita ou na esquerda, né? Lembrando também, pessoal, que o colchete ele sempre vai apontar, né, para a direita, para a sua direita. Então, por exemplo, se a haste está para cima, o colchete vai para a direita. E se a haste está para baixo, o colchete também vai para a direita. Bom, foi show de bola a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí os nomes das figuras, né? Eu tenho semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia. E eu tenho as figuras de silêncio, né? Que eu tenho a pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima, pausa da cocheia, pausa da semicocheia, pausa da fusa, pausa da semifusa. Então lembrem-se desses nomes, esses nomes vão ser cobrados, porque a gente vai estudar mais para frente algumas coisas que vai precisar que você lembre esses nomes. E vocês também aprenderam que as figuras são constituídas, né, da cabeça, da arte, do colchete. E que a arte ela pode vir tanto para cima quanto para baixo. Já o colchete, ele sempre é para a esquerda. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima aula.